Olá pessoal, tudo bem? Então, para a gente finalizar esse módulo, tá bem? Aí eu quero fazer um exercício com vocês focado no seguinte, ó. Aqui eu tenho três bases de dados, tá? Essa aqui, essa base de dados que a gente vai discutir sobre ela já já, quando a gente for falar de capabilidade, tá? Eu tenho essa segunda base de dados aqui e essa terceira base de dados aqui. Então imagine que eu tenho três bases de dados e eu quero saber qual é a distribuição de probabilidade que vai modelar essas bases, tá bem? Então você capturou os seus dados aí e você não tem certeza qual é a distribuição de probabilidade que modela melhor esses dados, tá? Para fazer isso, existe um caminho bem simples aqui dentro do Minitab. Eu vou vir aqui, ó, na aba de Stat, nas ferramentas da qualidade e aqui identificação de distribuição individual. Aqui eu vou querer identificar, tá? Qual é a distribuição de probabilidade que modela melhor os dados que estão descritos na tabela. Então, se eu clicar aqui em distribuição individual, eu estava com a worksheet 3 selecionada. Portanto, ele vai capturar os dados dessa worksheet para fazer a avaliação. Mas se eu não quero dar worksheet 3, eu quero dar primeiro, eu tenho que clicar lá embaixo, no canto esquerdo inferior da tela, na worksheet 1. Então, cliquei no worksheet 1 e agora sim eu posso vir em Stat, ferramentas da qualidade, identificação de distribuição individual. Tá? Aqui em cima eu vou informar, os dados estão organizados como? Estão numa coluna única. E eu vou colocar o nome da coluna, que é essa aqui, localização do erro. O tamanho do subgrupo. Nesse caso aqui, vocês não sabem o que é esse exercício, mas levem em consideração que o subgrupo tem o tamanho 1, tá bem? Eu vou ter alguns momentos em que eu tenho o subgrupo através de linhas, mas esse aqui não é o caso, tá? Eu vou colocar aqui subgrupo de tamanho 1, que eu sei que é subgrupo 1, tá? Eu tenho alguns tipos de transformações que eu não vou comentar sobre isso, porque não vem ao caso. E aqui eu quero usar todas as distribuições e transformações, ou seja, ele vai pegar essa base de dados e vai fazer uma varredura testando essa base de dados com todos os tipos de distribuições possíveis. A distribuição que mais adequar essa base de dados, ele vai me informar através do valor de P, que eu vou comentar já já. Vou dar um OK aqui. E aí, gente, ele fez uma avaliação de vários tipos, ó. Vários tipos de distribuições distintas, tá? E aqui, ó, aqui eu já percebi uma distribuição, duas distribuições prováveis dele se comportar, né? E dentre elas eu já sei qual é a distribuição, mas deixa eu te ensinar aqui como é que a gente avalia. Primeiro tem esses gráficos, eu não vou avaliar agora esses gráficos, tá? Eu quero avaliar primeiro esse teste de qualidade de ajuste aqui, ó. Essa tabelinha de teste de qualidade de ajuste, está maior para você enxergar agora, ok? Olha só, eu vou procurar as distribuições e os valores P. Aqui é o valor de Anderson Darling, aqui é o valor de P. Eu vou focar no valor de P agora, tá? Teste de qualidade de ajuste. Aqui ele mostra o nome de vários tipos de distribuição e à direita ele mostra o valor de P, que é um coeficiente de Pearson que a gente não introduziu nesse curso de controle estatístico de processos, mas eu vou estar comentando sobre ele a partir das próximas aulas para você ter ideia do que ele se refere, tá bem? Mas dentro dessas distribuições de probabilidade aqui, você vai procurar a distribuição em que o valor de P ele é maior do que 0,05. Israel, o que é o 0,05? No curso de Lean Six Sigma, a partir do curso de White Belt da gente, a gente já comenta sobre esses valores, tá? Que são os riscos de cometer algum tipo de erro. Tá? O erro ao tomar uma decisão estatística, né? Pode ser o erro do tipo 1, pode ser o do tipo 2, em que você toma uma iniciativa em relação à hipótese nula, em relação à hipótese alternativa, tá? Mas não vem ao caso agora a gente comentar esses tipos de erro, não. Mas nesse exercício, se você avaliar o valor de P, a gente consegue descobrir que tanto para o valor de P da distribuição normal, quanto o valor de P para a distribuição Weibull, a gente observe que em ambos a gente tem o valor superior a 5%. Superior a 5%. Ou superior a 0,05. Aqui é 0,37, que é 37 sobre 100. Então aqui são 37%.
E aqui é 45%, que seria 45 sobre 100, vai dar 0,454. Os demais que não calcularam o valor P, tá? Esse aqui agora, pronto, esse aqui, ó, menor do que 0,01, né? Não vem ao caso. Menor do que 0,01 também não vem ao caso. Esse maior valor extremo, ele é 25%, ó, poderia ser. Distribuição logística também poderia ser. Então, esses dados são modelados pela distribuição normal, pela distribuição de Weibull, pela distribuição do valor extremo e a distribuição logística, porque em todos os casos passou de 5%, passou de 0,05, tá? Agora, se a gente for fazer uma análise comparativa, você pode perceber, tá, por Anderson Darling, que a distribuição normal modelou bem, olha o ajuste dela para Anderson Darling, 0,38, e ela foi a segunda maior, porque a primeira maior foi 0,39. Então, você ficou no final, você viu primeiro, né, avaliando a distribuição P de Pearson, quem é significativo ou não. Então, avaliando a significância, percebo que a normal, a Weibull 3 parâmetros, o maior valor extremo e a logística, elas já modelam essa distribuição. Agora, quando a gente avalia Anderson Darling, perceba que o maior valor de Anderson Darling foi para, primeiro, né, em ordem agora de escala, primeiro, logística, segundo, distribuição normal, ok? Aí, a terceira e a quarta a gente pode observar. E a terceira foi a Weibull, porque teve o mesmo valor que a maior valor extremo, né? 0,343, tá? Então, dentre elas, como a gente ficou em primeiro lugar a logística, em segundo lugar a distribuição normal, aí qual que você escolhe entre duas? Eu escolheria normal. Por quê? Mesmo que ela tenha um valor um pouco menor do que a logística, ela é uma distribuição mais comum para todos os fenômenos, entendeu? Por isso é que eu escolheria a distribuição normal. A logística ela já é mais complexa, tá, de ser utilizada. Como a normal modela bem, eu vou utilizar a distribuição normal para fazer a minha avaliação. Entenderam agora, gente? Uma das outras maneiras que a gente tem de identificar se a distribuição é normal ou não, eu vou lhe mostrar agora no Minitab, tá? Mas olha só, é sempre bom para que a gente use a distribuição de dados contínuos que a gente tenha a distribuição normal. Tá bem? Então, aqui eu já percebo que a distribuição normal teve um valor de P significativo, ótimo, e ela, por Anderson Darling, demonstrou o maior tamanho de significância, né? Então, eu utilizaria nesse caso, eu saberia nesse caso, que a melhor distribuição para modelar isso é a distribuição normal, aprovado no teste. A gente já pode aplicar as cartas de controle. Antes de aplicar a carta de controle, a gente tem que garantir que a distribuição seja normal. As cartas de controle para dados de variáveis, dados contínuos, x/e, x/s e o IAM. Ok, gente? Isso é muito importante a gente comentar para fazer esse desfecho aqui. Então, veja o valor de P para saber se é significativo ou se não é. Se for menor do que 5, se for maior do que 5% nesse caso, é significativo. Essas distribuições são significativas. Agora eu vou para Anderson Darling e eu avalio o tamanho, né, dessa significância. Tá? E aí, por Anderson Darling, o maior tamanho foi para a distribuição normal, foi para a distribuição logística, mas como a normal é mais comum e é mais fácil, mais usual, e eu preciso garantir que seja essa distribuição para usar a carta de controle, aí eu já sei que a distribuição que modela é a distribuição normal. Como é que eu faço, Israel, para esses outros exercícios, para a gente fechar, tá? Aqui, ó, worksheet, né, 2. Nesse caso aqui é uma relação de estagiários, tá? Uma relação de estagiários em um determinado local, tá? E aqui, pessoal, aqui, sim, gente, muito importante comentar isso aqui. Esses dados aqui são dados públicos, tá bom? É importantíssimo informar isso aqui. São dados públicos que estão disponíveis, tá? Eu já fechei aqui o site, mas eu vou postar nessa aula, eu vou postar na descrição o site e o link desse site aqui, porque como tem nome de pessoas aqui, tá? Esses são dados públicos, eu posso utilizar esses nomes publicamente da mesma forma, tá bem? Então, se eu for aqui para a minha direita, pessoal, eu tenho obrigatório e remunerado. Imagina, isso aqui fala de estagiários de vários locais, de várias empresas aí. E aqui eu vou avaliar obrigatórios versus remunerados. Se eu quiser saber a quantidade de obrigatório, né, versus a quantidade de não obrigatório, que distribuição é essa? Binomial. Muito bem, então binomial. E aí eu poderia aí buscar uma carta de controle que validasse, né, que avaliasse a distribuição binomial para eu poder utilizar, tá bem? Olha essa outra worksheet aqui, tá bem? Nessa outra, eu tenho alguns dados que estão relacionados ao encolhimento de um determinado equipamento, tá?
E a caracterização, trabalhando com a temperatura atual ou reduzindo a temperatura, o que acontece com o encolhimento, tá? Tá vendo? Tem vários dados para encolhimento. Então, a minha variável de resposta, nesse caso, é encolhimento. E eu quero fazer uma avaliação para saber quais são os dados que modelam, né? A distribuição que modela isso aqui, tá bem? Vamos lá, vou dar um Ctrl E, porque eu já tinha aberto, né? Mas Stat, ferramentas da qualidade, identificação e distribuição. Aqui eu vou mudar, não é mais isso aqui, ó. É encolhimento, tá? E aí, gente, eu tenho aqui, ó, os subgrupos coletados em uma coluna. Eu tenho uma coluna de data para os meus subgrupos, tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, olha aqui, ó, da linha 1 até a linha de número 10, ou seja, 10 dados, eu coletei nessa ocasião. Depois, ó, 3 de janeiro ainda, da linha 11 até a linha 20, eu coletei às 16 horas. Então, de 8 até 16 horas, eu tenho um intervalo de tempo, tá bem? Então, quando eu fui de 8 horas da manhã, eu coletei 10 dados. Qual é o tamanho do meu subgrupo? 10. Quando eu fui de 16 horas, eu coloquei outros 10 dados. Qual é o tamanho do subgrupo? 10. E por aí vai. Se você for avaliando a planilha, de dia em dia, ele coleta 2 vezes ou 3 vezes por dia no máximo, sempre respeitando esse intervalo de tempo, e ele coleta sempre 10 dados. Então, o tamanho do subgrupo é 10. Eu poderia vir aqui e colocar 10. Concordam comigo? Sim, professor, concordamos. Mas nesse caso não. Como eu tenho uma coluna, eu quero que ele identifique. É melhor ele identificar. Na coluna data eu tenho o meu subgrupo, então ele vai identificar o subgrupo. Entenderam? Eu vou dar aqui um OK, ele vai fazer a minha avaliação. Ó. Sim, eu nem expliquei lá como é que eu avalio a tabela, né? Mas é bem simples a tabela. Dá 2 cliques aqui. Olha só. Aqui eu tenho a distribuição normal, tá? Aqui eu tenho log normal de 3 parâmetros, tá? Aí eu tenho a normal com transformação de Box-Cox, log normal e 3 parâmetros. É só eu avaliar o valor de P para cada um. Ó. Normal, valor de P menor do que 0,05. Já vi que esses dados não são normais. Por quê? Porque a descrição normal não modela esses dados. Com a transformação log normal, tá vendo? Nenhum deles tem um valor de P maior do que 0,05, que é o 5%, né? Que eu uso esse 0,05 para dizer se aquela distribuição modela ou não modela os meus dados. Já vi que a normal não modela, tá? Poderia abrir outro gráfico, ó, e ir avaliando, né, pessoal? E avaliando aqui um por um. Mas em vez de ir avaliando um por um, é melhor ir para essa tabelinha aqui, ela já tem tudo. Aqui ela vai me mostrar quem é que tem o valor de P maior que 0,05. Nenhum deles tem o valor de P maior do que 0,05. Como nenhum deles tem um valor de P maior do que 0,05, nenhuma das distribuições de probabilidade descritas aqui consegue modelar esse conjunto de dados. Normalmente, quando isso acontece, é quando eu tenho um conjunto de dados que tem muito mais informação naquele conjunto de dados, está muito poluído com coisas diferentes. O que seria poluição com coisas diferentes? Olha só, esse conjunto de dados ele não leva em consideração apenas uma circunstância. Ele está levando várias circunstâncias. Ó. Baseline, que é a temperatura atual do processo. Vou descer mais. Aí agora, mudei a característica, reduzi a temperatura. Vou descer mais agora. Mudei a característica. Estão vendo que eu estou mudando? Ou seja, é como se eu tivesse 3 conjuntos de dados, querendo analisar 3 conjuntos de dados como se fosse um só. E isso não é bacana. Né, pessoal? É por isso que talvez a gente não encontrou nenhuma distribuição de probabilidade que modela isso aqui. Tá bem? Aí, deixa eu ver até que linha eu tenho o baseline. Eu tenho baseline até a linha 200. Então, a partir da 200, eu tenho outro tipo. Tá? Então, eu vou vir aqui em dados. Eu vou pegar um subconjunto da worksheet. Eu vou colocar aqui em uma coluna, excluir linhas. Deixa eu ver aqui. Usar número de linha, excluir linhas, quando o número de linhas for menor ou igual a... Deixa eu colocar incluir. Número de linhas menor ou igual a 200, que foi a que a gente avaliou. A worksheet vou colocar de novo. Então, ok. Vamos aqui. Aí aqui eu vou ter só a baseline. Pronto, separei a baseline, tá vendo? Professor, como é que o senhor fez isso? Pausa o vídeo um pouquinho.
Aí vai avaliando passo a passo que eu fiz. Eu peguei um subconjunto daquela worksheet e joguei na nova um worksheet, tá bem? E o passo a passo é bem simples, como está lá. Ó. Eu usei o número de linha para fazer a subdivisão, né? Você quer incluir ou excluir linha? Eu coloquei incluir. Se eu colocasse excluir e colocasse 200 para trás, ele ia pegar a linha 200 e excluir isso. Mas eu estou dizendo que eu quero incluir apenas as que estão na linha 200 acima, que é as baselines que eu já avaliei, né? Pronto. Como isso aqui agora é uma base de dados só, não teve alteração, é uma coisa pura, única. Aí vamos ver agora. Eu vou vir aqui em Stat, aqui dentro de Stat. Eu vou vir em ferramentas da qualidade, identificação e distribuição, encolhimento, a mesma coisa, vou dar OK. Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa. Pronto, agora o valor de IP, tá vendo? Como eu expliquei para você. Isso que eu estou dizendo para você não estava nem programado aqui para a aula. Foram 3 worksheets que eu peguei de locais distintos, né? Bases de dados diferentes, para a gente fazer uma avaliação. Entenderam, gente? Qual é a lógica? Entendeu? Agora aqui, ó, já percebo que das distribuições, a normal já modela ela. Ó. Tem outras que modelam também. Mas como ela é modelada pela normal, para que eu usar uma distribuição mais complexa? Entenderam, pessoal? Então, eu já vou utilizar a distribuição normal para fazer a minha avaliação. Tá? Outras modelam também, tem um P maior do que 0,05. Mas como a normal diz, como eu já posso utilizar a distribuição normal por ser mais simples para modelar essa base de dados, por que eu vou utilizar uma mais complexa como essa log normal? Entenderam, gente? Ok? Então, isso é muito importante para garantir o conhecimento de todo mundo, e aí eu já encontrei que ela é modelada pela distribuição normal. Então, a aula está ficando longa, não é? Pode até ser que eu divida ela em 2 partes ou 3 partes, mas para a gente fazer um desfecho aqui bacana, eu quero te mostrar como você testa direto se uma distribuição é normal ou não. Aqui a gente testou as possibilidades. Né? Será? Eu quero que ele identifique a distribuição para mim. Mas quando eu quero testar direto se é normal ou não, bem simples. Eu vou aqui em Stat, aqui dentro de Stat, estatísticas básicas, e aqui é teste normalidade. Stat, básicas, teste normalidade. Eu vou colocar qual é a variável, não vou mudar nada, vou dar um OK. E aqui, ó, como o valor de P deu maior do que 0,05, né? Então, essa distribuição ela é normal. Claro, pessoal, o valor P é maior do que 0,05, né? 0,05 é 5 sobre 100, né? 5%. E esse valor de P aqui é 88,4, né? Dividido por 100. Aí dá 0,884. 8,88%, né? Nesse caso aqui, 88,4%. Então, o valor é maior do que 5%, logo a distribuição normal modela bem esse conjunto de dados. Né? Foi muito bom essa quebra que a gente fez para você ver que coisas diferentes alteram de uma forma diferente. E a gente vai discutir sobre isso já já, tá, pessoal? A gente acho que acredito que a gente discutiu já alguma coisa sobre isso, né, há pouco tempo atrás. Mas a gente vai discutir mais sobre isso já já, beleza? Pronto. Isso aqui é em relação a como descobrir a distribuição de probabilidade. Tá, Israel? Mas como é que eu encontro o caminho das cartas de controle? Ó? Eu posso, que seria um outro conteúdo, né? Cartas de controle agora. Que são os 2 conteúdos do tópico 5 que a gente abordou, né? Aqui dentro de Stat, ó, eu vou vir aqui, ó, cartas de controle, e aqui eu tenho ó, as cartas de controle para x/f, x/s, para dados individuais e AM, e para dados de atributos, tá vendo? Essas outras aqui são aquelas mais complexas que talvez eu coloque em modos adicionais para vocês, e também as transformações de box-cox, que é uma outra coisa que a gente pode abordar também mais na frente, beleza? Além disso, no menu assistente, nas cartas de controle, eu tenho a opção de cartas de controle e cartas de controle antes e depois. Essa antes e depois é muito boa para quando você tem 2 cenários. Então imagina, por exemplo aqui, deixa eu pensar, né? Eu até posso rodar um exercício com isso aqui agora. Mas nessa carta de controle antes e depois, pessoal, é quando eu estou tendo dados antes e dados que eu melhorei o processo ou que eu alterei alguma coisa e quero ver agora esses novos dados. Aí quando eu uso o antes e depois fica bem bonito, porque ele gera uma carta de controle só e ele mostra o que estava antes e o que está depois, entenderam? É bem bonita essa carta. Agora, quando eu quero avaliar uma carta qualquer, ou quando eu estou em dúvida sobre qual carta eu vou usar, eu posso clicar aqui no assistente e aqui ele vai me mostrar o passo a passo semelhante ao que eu coloquei lá. O tipo de dado é contínuo ou atributo? Quando é contínuo, os dados são coletados em subgrupos? Não, então a carta IAM, que é um subgrupo individual, mas não são coletados em subgrupo, então a carta IAM.
É em subgrupo? Sim. É menor, é 8 ou menos? Carta X barra é 8 ou mais? Carta X barra S, né? É maior do que 8 na realidade, é 9 ou mais, carta X barra S. E aqui, se são itens defeituosos, carta P, defeitos por unidade, carta U. Nesse mais, eu consigo pegar mais detalhes sobre como coletar, né? Os tamanhos, o uso das cartas, tá bem, pessoal? Tem muito conteúdo aqui que você pode abordar. Isso aí eu estou em dúvida sobre o que é que eu estou coletando. Eu não sei a diferença entre defeituosos e defeitos por unidade. Quando eu clico aqui, ó, ele vai me mostrar o que são defeituosos e são defeitos por unidade, entenderam? E aí é um assistente de ajuda bem bastante bacana que o Minitab traz para você poder utilizar. Mas deixa eu fazer um exercício que eu já estou aqui com a mão na massa. O que é que eu vou fazer aqui dentro? Ó? Vou separar essa worksheet em 3 partes primeiro. Então vou vir aqui na parte de dados. Eu vou, deixa eu colocar, dividir a worksheet, a variável de, não, deixa eu botar para cá mesmo. Deixa eu colocar nova, stat, dados, subconjunto. Aí no subconjunto agora, eu vou querer excluir, tá? Excluir o número da linha menor ou igual a 400 e colocar na nova 1. Ok. Aí eu coloquei nova 1. Aí digamos que eu vou pegar todos esses dados aqui, tá? Deixa eu pegar até o finalzinho. Vou dar um Ctrl X aqui, deixa eu botar um novo aqui. Deixa eu colocar aqui um Ctrl V, tá? Digamos que isso aqui seja um antes e depois. É como se eu tivesse montado aqui um antes e depois. Beleza, pessoal? Antes e depois. Antes e depois. Eu posso até disponibilizar esses dados aqui para vocês. Esse primeiro e esse aqui eu não vou disponibilizar, tá bom? Mas esse 3 aqui eu vou disponibilizar nessa nova, porque se você quiser acompanhar esse exercício, você pode fazer também. Então, digamos que aqui seja os dados e antes e depois. Eu vou aqui em assistente, eu vou colocar a carta de controle antes e depois, que aqui eu quero mostrar para vocês, tá? Como aqui o meu subgrupo é tamanho 10, né? Eu já comentei com vocês. Eu vou usar uma carta X/S. Aí aqui ele vai perguntar, todos os dados de Y estão em uma coluna ou os dados de Y estão em duas colunas? Duas colunas. O que é o Y? É o encolhimento. Então, qual é a coluna antes? É esse encolhimento aqui. Aí, a coluna para identificar o subgrupo, né? É a coluna data. Aí agora, qual é o Y depois? Encolhimento 1, que seria os dados depois, como se tivesse melhorado o processo, né? Dados depois. E aqui eu vou pedir para ele identificar a coluna aqui, ó. Eu poderia aqui, no tamanho do subgrupo constante, colocar 10 aqui e 10 aqui, né? Mas eu prefiro que ele identifique. Que é, por exemplo, se alguém esquecer, em vez de preencher o 10, preencheu 9. Então, esse N mudou do subgrupo, né? Aí, quando eu coloco para ele identificar, ele consegue identificar e não mistura. Então, é sempre bom que a gente coloque uma coluna de identificação. Mas depois vou dar um OK. Aí aqui, ó. O desvio para o processo foi reduzido, está dizendo que sim. A média do processo mudou, está dizendo que sim. Ó, vê como ficou bonitinho agora. Esses dados de antes e depois. Deixa eu pegar um... Depois você vai fuçando esses gráficos, tá? Para ir lendo, você vai abordando aí um por um. Mas olha que legal. É como se aqui eu tinha os dados antes, tá? E depois eu consegui reduzir a média do meu processo, reduzir o desvio padrão do meu processo também. Está se comportando muito melhor, não é? Pronto. Essa é um tipo de carta de controle antes e depois. Já fiz aqui bem rapidinho. Então não tem mistério, gente. Não tem mistério, não tem bicho de sete cabeças, não, tá? É só você colocar a mão na massa e fazer. Agora, se a gente quisesse aplicar as cartas de controle na mão mesmo, né? Eu teria que vir aqui para subgrupos, X/S, stat, cartas de controle, subgrupo X/S, tá? E aqui eu estaria na coluna de encolhimento, os dados do subgrupo estão em data, tá? Aqui eu vou vir, por exemplo, ele já está por data aqui, X/S, testes, todos os testes. Israel está indo muito rápido, não se preocupa não. Isso aqui é só para você ver na prática como faz, tá bom? Mas a gente vai fazer tanto exercício que você vai ficar encalejado de aprender como usar as cartas de controle, tá bem? Eu puxei aqui uma carta de controle. Essa carta de controle aqui, gente, essa aqui, tá? Se a gente for pegar aqui deixa eu abrir aqui do lado. Vou pegar essa carta de controle aqui. Deixa eu colocar a ferramenta de layout. Deixa eu pegar essa aqui de baixo. Vou jogar para cá. E vou trabalhar com uma linha apenas.
Deixa eu botar aqui uma coluna. Não, aqui tá bom. Deixa eu puxar para cá, jogar para lá. Pronto. E aí eu vou trabalhar com uma linha. Ah, não. Deixa eu botar aqui duas linhas, uma coluna. Pegar esse aqui. Aí já tá aqui. E esse aqui eu vou jogar para lá. Pronto. E já dá para mais ou menos ter uma ideia. Eu juntei os dois gráficos também. É porque não está muito dentro da escala. Mas esse gráfico que eu peguei sozinho, indo naquele caminho de stat, cartas de controle, né? Tá? É esse aqui. E ele é a mesma coisa desse aqui, ó. Esses dois aqui são esses dois aqui de baixo. Sendo que aqui eu já peguei ele numa análise mais completa, com antes e depois. E esse aqui eu peguei numa avaliação individual, tá? Indo lá pelo caminho mais comum. Beleza, pessoal? Com isso eu concluo agora, de uma vez por todas, esse tópico. Espero que você tenha gostado muito, mas muito mesmo, tá bom? Coloque aí que você gostou dessa aula, uma aula mais prática, né? Voltada à construção, já para você ver a teoria na prática e poder praticar se desejar comigo também. Vou disponibilizar essa planilha cujo nome é nova aqui, para você fazer algum desses testes, tá bom? Que eu coloquei. E a gente se vê no próximo módulo que está vindo aí, show de bola. É um módulo muito mais voltado à prática do que esse módulo que foi teoria e prática, uma mistura dos dois, beleza? Tá comigo? Se anima, se alegra, continua participando dessa qualificação. Você vai receber o seu certificado e vai poder não colocar o certificado embaixo do braço, mas usar na prática junto com o Minitab, beleza? Um abração para você, tudo de bom, a gente se vê em breve.